E aí, galerinha, beleza? Bora bater um papo de um assunto bem interessante aqui, bem importante, mas já vou adiantando para vocês, não vou nem rodar a vinheta, mas vou adiantar para vocês. Não vai ser um papo fácil, não vai ser um papo legal, muita gente não vai gostar do que eu vou falar aqui no vídeo. Então vem comigo, assiste aí até o final e depois vou pedir, claro, para você deixar o comentário do que você acha dessas coisas que eu já venho alertando aqui no canal há muito tempo, galera. Então é o seguinte, eu estava olhando aqui, lendo algumas reportagens, porque eu sigo bastante fontes de notícias aqui relacionadas a Portugal, afinal de contas eu moro aqui há 4 anos quase, então eu costumo ler ali bastante coisa sobre política, sobre a parte financeira, como é que anda a situação do país, e até para trazer algum tipo de conteúdo aqui para vocês no canal, porque isso também me ajuda a desenvolver o conteúdo aqui do YouTube. E eu me deparei com algumas notícias, inclusive um vídeo, eu vou deixar depois, não se preocupe, vou deixar tudo aí na descrição ou no primeiro comentário fixado desse vídeo para você conferir tudo que eu vou trazer aqui para você hoje. Mas basicamente, pessoal, o que está acontecendo em Portugal, e vocês viram no vídeo aí, no título do vídeo, não vem para Portugal agora porque não é uma boa situação. E não sou eu que estou falando isso. Aliás, para deixar as coisas muito claras aqui, pessoal, porque uma vez quando você fala na internet, você abre espaço para interpretações diferentes, afinal de contas são diversas pessoas assistindo ao vídeo, e às vezes a gente não sabe como a pessoa pode receber essa informação, ou receber essa maneira como eu me expresso. Então, para deixar muito claro, eu não estou falando para você que está no Brasil, para você que está aí fora de Portugal, para você não vir para cá. Se esse é o seu sonho, eu falo isso em todos os vídeos, costumo ser repetitivo. Se esse é o seu sonho, vai atrás. Eu mesmo recomendo, eu acho Portugal um país incrível para se morar, mas se você vai fazer isso, faça com responsabilidade. Não venha na loucura, não abra mão sei lá, às vezes está numa situação de vida, e eu sempre falo isso, um pouquinho razoável, não tão ruim aí no país onde você está morando, no Brasil, por exemplo, e você acha que vai vir para Portugal e vai chegar aqui, vai ser tudo mil maravilhas, então abre mão, às vezes, de um bom emprego, uma vida mais estabilizada, para chegar aqui e correr certos tipos de riscos que eu acho que não vale a pena. Então, se você quer emigrar, se você quer vir para Portugal, venha, mas venha com responsabilidade e venha sabendo da situação do país, que é o que eu vou trazer para vocês aqui agora. Eu deixei aqui uma colinha pronta para me ajudar, pessoal, mas depois tem todas as informações lá nos vídeos, nos links que eu vou compartilhar com vocês. Mas, basicamente, o que está acontecendo é o seguinte. A gente tem uma situação muito complicada, e eu vou citar aqui Lisboa, porque é a cidade de referência que eles usam ali para fazer esse vídeo, trazer esse conteúdo. Mas a gente tem uma situação que é o seguinte, pessoal, em Lisboa possui aproximadamente 500 mil habitantes. Sendo que desses 500 mil habitantes, 300 mil são imigrantes. Ou seja, quase que 2/3 da cidade são imigrantes. E aí você me fala, poxa, então você está falando pra gente que não é um bom lugar, Portugal não é um lugar ideal para imigrar, mas você tem aí na capital mais da metade da população sendo imigrantes. Sendo que desses 300 mil, 78 mil são brasileiros. 78 mil são brasileiros. Então, assim, é muita gente. Nós somos a maior comunidade de imigrantes aqui em Portugal. No total, no país todo, a gente tem aproximadamente 715 mil imigrantes. E 1/3 desses imigrantes, então, são brasileiros. É muita gente, muito brasileiro vindo para cá. Mas então me fala, pô, filé, você está falando aqui que não é legal, que não é bom ir para Portugal, mas tem aí essa quantidade de imigrantes absurda. Realmente, tem essa quantidade de imigrantes absurda. E esse, agora, pessoal, está se tornando o problema do país. E me entenda direito aqui, não é o problema. Eu tenho um vídeo no canal, inclusive vou deixar aí depois para vocês conferirem. O problema não são os imigrantes em si. O problema é a situação que os imigrantes trouxeram e que o governo não se preparou, não deixou o país preparado para receber essa quantidade absurda de imigrantes. E é óbvio, a gente sabe a situação, além da facilidade, né, de visto para brasileiros para chegar aqui e facilitar você a conseguir o seu visto, a gente tem a situação aqui na Europa, que vocês sabem, onde tem muitos imigrantes da Ucrânia vindo para Portugal, e Portugal foi um dos primeiros países que abriu os braços aí para receber certo tipo de imigrantes. Então a gente tem essa situação que também agrava um pouco o problema. E pessoal, segundo esse estudo, de novo, vou deixar aí para vocês, é inclusive um estudo bem interessante, tá? Porque é um estudo da Exame que está ali, e também tem um estudo da Vesa, bem interessante, de 2019, aí, falando de relatos brasileiros, que eu vou deixar os links
depois fixado para vocês lerem com mais detalhes. Mas segundo essa reportagem, então segundo esse estudo, Lisboa, da Europa, é a terceira, da Europa não, se não me engano, do mundo, é a terceira capital mais cara, terceira cidade mais cara em relação ao custo de vida para se viver. E isso quebra, pessoal, todo aquele argumento, toda aquela falácia que o pessoal falava, olha, Portugal tem um custo de vida baixo, é muito fácil você morar lá porque a comida é barata. Inclusive, eu fiz um vídeo reagindo aí, até tirei depois, mas tem aí o vídeo mostrando mais ou menos como que é o custo aqui em Portugal, porque tem outros youtubers falando, não, você consegue encher o armário com 50 euros. Galera, você enche o armário com, sei lá, assim, com 10 euros, você comprar tudo em papel higiênico, vai encher seu armário. Isso não quer dizer que você vai conseguir se alimentar, vai conseguir se manter durante o mês. Então a conta não é assim. 50 euros você compra o que você quiser, mas não vai dar para o mês inteiro. É muito óbvio isso. Então não acredite nessas porcarias de vídeo que tem aí pela internet. Mas basicamente, esse estudo diz, ó, Lisboa é a terceira cidade mais cara. E no que eles se baseiam para falar isso? Bom, pessoal, principalmente o custo dos aluguéis da cidade versus a média de salário que Portugal paga. Se Lisboa, pessoal, que é a capital do país, tudo bem, vai ter o custo mais elevado, mas é o lugar onde tem maior oportunidade de trabalho, onde você vai com mais facilidade, e não estou falando aqui que é fácil arrumar trabalho, tá? Mas é a cidade que vai oferecer mais oportunidades para você, sim, conseguir um trabalho um pouco melhor, vamos dizer assim, com um salário um pouquinho maior. Se essa cidade não está conseguindo suprir em termos financeiros o que você precisa para pagar os seus custos mensal, então, galera, a gente tem um sério problema. Lisboa, sendo a terceira cidade mais cara em custo de vida, está relacionado principalmente com isso. Salários muito baixos, com custo de vida muito alto. Só para você ter uma ideia, pessoal, e inclusive eu tenho um amigo meu, o Douglas, que mora em Lisboa, eu fui lá recentemente, ele paga 850 euros, se eu não estou enganado, em um T1 ali, uma região até vai muito bem localizada, não é no centro, mas bem localizada em Lisboa. E segundo esse próprio estudo, um apartamento de um quarto, né, um T1, no centro de Lisboa, vai girar em torno de 850 euros. Se você vier com família, provavelmente não vai dar para você morar num apartamento T1, você vai precisar alugar um quarto a mais, ou talvez um apartamento maior. Esse valor já pula para mais de 1.100, 1.200 euros, chegando a 1.600, 1.700, dependendo do caso, e lógico, dependendo da localização aí de Lisboa. E aí o que acontece para essas pessoas conseguirem, então, morar em Lisboa, elas acabam tendo que optar por outras situações, outras opções para tentar aí baratear o custo, sendo elas morar junto com outras pessoas, então dividir apartamento. Então, galera, é aquilo. Venha para Portugal, mas venha sabendo que, dependendo da situação, você vai ter que fazer essas coisas que eu vou falar agora para você, porque é a realidade do país, tá? Então essas pessoas acabam morando junto com outras pessoas, com amigos, com conhecidos, às vezes com não conhecidos, para dividir o custo, então conseguir arcar com as despesas mensais. É óbvio, trabalha no centro, mas aí pega, por exemplo, para não ficar sem dinheiro, pega trabalhos em situações duvidosas, vai. Quando eu digo duvidosas, às vezes, pessoal, a gente tem até notícias aqui de fábricas sendo fechadas com trabalhos considerados, sabe, próximos do que é escravidão já, que o cara ganha muito pouco para trabalhar bastante. E quando eu digo bastante, pessoal, essas pessoas optam por fazer hora extra para ganhar mais e aí ter um pouquinho mais de dinheiro. Então você tem uma qualidade de vida questionável, porque você vai passar mais tempo trabalhando. Essas pessoas acabam optando por morar mais longe do centro para diminuir o custo, o que acaba aumentando o tempo que você gasta para vir trabalhar, para ir trabalhar, para voltar para sua casa. Então também aí cai um pouquinho a qualidade de vida. E outro ponto também é óbvio, você não tem um salário muito alto, você gasta quase todo o seu ordenado pagando aluguel, é óbvio, você vai tirar um pouquinho da sua alimentação, não vai comer em restaurantes, não vai comprar aquela coisinha mais cara no mercado, então também cai aí a qualidade da comida que você está comendo, o que também é um problema, pessoal. Então você tem tudo isso relacionado, morar longe do trabalho, trabalhos bem questionáveis, alimentação ruim, tempo para você ir trabalhar e voltar do trabalho horríveis, cansaço, que afinal de contas tem muita gente que faz hora extra depois final de semana. Primeiro que ele já não tem dinheiro para viajar, segundo que está esgotado, não consegue fazer nada, não tem ânimo para fazer essas coisas. Então, pessoal,
Basicamente é o seguinte: Portugal não é um país fácil para se morar, para emigrar, se você não for de determinadas áreas. Tá? Vou deixar isso bem claro. Para quem é da área de TI, que é o meu caso, isso é um pouco diferente. E isso é citado no estudo, tá? O que aconteceu foi que esses imigrantes que vieram para cá, principalmente porque Portugal facilitou essa vinda e ajuda essas pessoas a virem para cá, que são nômades digitais, engenheiros de software e pessoas relacionadas mais a essa área de tecnologia, aumentaram a demanda por apartamentos nessas cidades e essa aumenta, né, de demanda fez com que essas pessoas aumentassem o preço do aluguel. Então, basicamente, o que acontece são pessoas da área de tecnologia expulsando portugueses, imigrantes que não têm esse tipo de trabalho da sua própria capital. Porque até os portugueses, pessoal, têm dificuldade para pagar um aluguel de 850 euros por mês. Galera, o salário mínimo aqui em Portugal, eu não vou saber o valor exato agora, mas está em torno do que 720, 730 euros, não sei agora. Depois até acho que vale a pena conferir e deixar o link para vocês. Se você mora em Lisboa, ganha o salário mínimo, acabou. Como é que você vai pagar um aluguel de um quarto? Estou falando que é um apartamento de um quarto. A 850 euros. É acima do salário mínimo. Então tem muita gente, muitos portugueses que ou dividem o quarto com um amigo, um conhecido, ou voltam a morar com os pais. É uma situação muito frequente, recorrente aqui. Portugueses que já tinham conseguido a emancipação financeira, a sua liberdade ali, sendo mais responsável da sua própria vida, acabam optando por voltar a morar com os pais para diminuir esse custo e conseguir ficar no país. É por isso que eu falo, pessoal, eu falei em outros vídeos, tem muitos portugueses pela facilidade de imigração que eles têm aqui na Europa, pelo visto português, né, por ter cidadania portuguesa e trabalhar na zona do euro com facilidade. Tem muita gente que acaba saindo do país para conseguir opções de trabalho melhor, conseguir uma vida um pouco melhor do que aqui em Portugal. E isso abre, óbvio, oportunidade para outras pessoas virem aqui para Portugal. E foi isso que o país fez, trazendo imigrantes. Só que, de novo, o governo não se preparou para essa quantidade de imigrantes e agora isso virou um problema. Tem muita gente, pessoal, pedindo para voltar para os seus países. Inclusive tem um plano, tem um processo aqui que você consegue pedir ajuda para o governo português para ele, não é repatriar, mas, sei lá, mandar você de volta aí para o seu país de origem, e a maioria dessas pessoas pedindo para voltar são brasileiros. Inclusive, no ano passado, 97% de aumento em pedidos de brasileiros querendo voltar. No ano passado, não, desculpa, esse ano, 2022, a gente está em dezembro ainda desse ano, pedindo para voltar aí para o seu país de origem, sendo, nesse caso, o Brasil. Então, a gente tem, por exemplo, um dado bem interessante, a gente tem só no ano de 2022, só no primeiro semestre de 2022, 122, se eu não me engano, 122 mil novos imigrantes. Isso, pessoal, é 20 mil a mais do que 2021 inteiro. Ou seja, só na primeira metade desse ano chegaram mais imigrantes do que o ano passado inteiro. E isso só agravou o problema. Então, pessoal, eu já venho alertando isso em vários vídeos aqui, eu sempre falo. Quer vir para Portugal? Venha, eu adoro, comida boa, clima gostoso, pessoas maravilhosas, um país incrível, lindo, bonito para se conhecer, maravilhoso, seguro, educação boa. Mas galera, talvez esse momento que Portugal está entrando não seja um momento tão agradável, tão bom para você que quer arriscar vir para um país em busca de uma oportunidade e você não tem já algo garantido, você não tem aí por exemplo, alguma coisa na área de TI ou afins. Então, acho que não é um momento ideal para você imigrar e tentar a sorte, pelo menos aqui em Portugal. Espera a poeira baixar, espera essa situação na Ucrânia melhorar, talvez a economia do país voltar a aquecer e criar ali uma perspectiva melhor, até porque a inflação está super alta aqui, a gente vê o preço dos alimentos, do combustível disparando, está tudo muito caro. Então, talvez não seja o momento ideal, pessoal. Espera um pouquinho. A gente tem a situação da Ucrânia que pode melhorar, o país volta a lidar melhor com a situação de imigrantes, o governo talvez consiga lidar melhor com a situação, talvez o mercado imobiliário também ajude, baixe um pouquinho os preços, mas agora não é o momento ideal, beleza, pessoal? É isso que eu queria trazer para vocês, e agora de novo pedindo, pessoal, comenta aí embaixo, você que tem conhecido, você que mora aqui em Portugal, às vezes,
comenta a sua experiência, deixa aí o que você já passou, alguma situação, conhece alguém que passou por essa situação. Eu tenho amigos conhecidos vindo aqui para Portugal esse ano tentar a sorte, então eu vou atualizando vocês aí conforme a situação deles forem melhorando ou piorando, enfim. Beleza, pessoal? Esse é o vídeo que eu queria trazer para vocês. Se você curtiu, de novo, deixa o gostinho, deixa o dislike, não tem problema nenhum. Eu vou saber, assim, o tipo de conteúdo que eu tenho que trazer para vocês e comenta para ajudar o canal, compartilha esse vídeo com alguém que você ache interessante, que tem interesse nesse tipo de informação, principalmente aquelas pessoas que estão pensando em se mudar para Portugal. E claro, se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Eu trago aqui vídeo sobre Portugal, sobre a área de TI, sobre a área de estética, que minha esposa, como eu já mencionei em outros vídeos, tem uma empresa aqui em Portugal na área de fisioterapia, estética, laser. Inclusive vou deixar o site aí da empresa depois e o Instagram dela para quem quiser conhecer. Evidence é o nome, é uma empresa super bacana, o pessoal tinha aí no Brasil, a gente fechou recentemente, mas tem aqui em Portugal agora. Então entra lá, dá uma olhada depois, confira lá alguns detalhes. E eu trago também vídeo sobre outros países da Europa quando eu vou viajar. Inclusive agora no final do ano estou indo para Bruxelas, passar uma semana lá, conhecer a capital da Bélgica. Vou comer muito chocolate, batata. Nossa, estou até ansioso aqui esperando por isso. Então se inscreve aí para não perder os próximos vídeos e claro, a gente se encontra por lá. Fui!